Este programa não é recomendado para menores de 16 anos. Contém cenas de consumo de álcool, drogas ilícitas e exposição de pessoas em situação constrangedora e degradante. Clama a mim, responder-te e mostrarei coisas grandes e ocultas que você não sabe, né? E todo aquele que pede, recebe. Então essas palavras já me confortam que eu peço mesmo. E aí ele me ouve e as pessoas podem me ajudar, vem me ajudar. Visita, Leonardo. Visita, rapaz. Leonardo é um dos fundadores aqui. Eu só tô aqui porque eu vi a visão dele no começo. A luz foi ele. Ele nem parece que é tão luz assim, mas ele deu a luz pra mim, viu? Não sabemos quanto tempo nós vamos ficar assim nessa situação, né? Mas o Leonardo é um homem tranquilo, ele não incomoda ninguém, não reclama, não xinga, não berra, não esperneia. Ainda tô velho. Acho que tá mais velho que eu, viu? Quando a gente fala de pessoas em situação de rua, sempre tem o estigma do preconceito, né? Antigamente chamavam de mendigo, morador de rua, desocupado, né? Com a criação da Política Nacional para Pessoas em Situação de Rua no ano de 2009, através de um decreto da Presidência da República, foi institucionalizado, né, nesse ato normativo essa expressão pessoas em situação de rua. E a diferença dessas duas expressões, morador de rua e pessoas em situação de rua, é justamente a transitoriedade que deve ser marcada por essa situação. Não pode, porque o morador é algo definitivo, né? E a situação de rua precisa ser transitória. A rua não é um lugar de viver, também não é um lugar de morrer. E a política, ela precisa ser voltada justamente para que essa pessoa saia das ruas, saia dessa situação de negação de direitos e passe para uma condição de dignidade. Por enquanto eu não estou tendo família para morar, porque na realidade eu morava junto com a minha mãe. Aí, como eu voltei de lá do sítio, casa da minha mãe, no garimpo, aí eu voltei de novo lá no posto. De lá eu vim aqui no aeroporto. A cada 20 homens numa praça, a gente vê uma, duas mulheres, 3 mulheres no máximo. Que não aceita a família do jeito que é. Na rua é livre para ir para cá, para ir para lá, senta aqui ou aquilo lá, conversa de cá, conversa de lá, bebe de cá, bebe de lá. Então lá eu faço tudo isso. Em casa eu não posso fazer, então na rua eu faço. Quando eu passei aqui, eu estava vindo do Pará, Rio Maria, encontramento de Xinguara. Aí esses tempos, agora, fui aqui por rumo aqui de Barra do Garça, por Goiás, ali Aragaça, Goiânia, fui torando toda essa cidade, Aragaça, Bom Jardim do Goiás, Imporá, São Luís dos Montes Belos, Santa Bárbara. Aí que eu vim chegar em Trindade. Trindade eu passei para Goiânia, de Goiânia eu fui para Anápolis. De Anápolis eu consegui voltar devagarzinho também, foi mais ou menos 2 meses para me voltar de lá. Tem pessoas que passou por aqui que já andou o Brasil inteiro, que a pessoa não tem 40 anos, já andou o Brasil inteiro a pé, tomando, pegando carona, porque ele acha assim, eu vou para lá, o problema vai ficar. Não, o problema vai consigo na sua malinha. E agora, esses tempos agora, mais ou menos mais umas 2, 3 semanas aí, eu tô querendo ir pro rumo do Pará de novo. Às vezes a pessoa ela teve um trauma muito grande na vida, se desencantou com a vida e vai para viver situação de rua. Então essa causa ela é diversificada. Ele é morador de rua porque ele quer ficar na rua? Não. As pessoas estão em situação de rua.
todo mundo quer ter uma casa para voltar à noite, uma família, uma cama para dormir, um banho para tomar, um alimento. Uma casa de Coab resolvia meu problema, porque na verdade eu ia ter uma moradia para mim, meu sossego, minha intimidade, as minhas coisinhas, né? Que eu sou enjoado, às vezes meus colegas querem acabar com meus tempos porque acham que eu sou muito fresco, ó. Aqui nós temos a Bíblia. Ela é ruim de ler porque é bem pequenininha, eu fico às vezes chorando para ler, mas eu leio todo dia. Na nossa casa a gente tem um espaço de privacidade, mas também não é só dar uma casa, né, como o governo federal faz, de às vezes incluir eles nos programas habitacionais, uma pequena porcentagem deve ser dedicado a esse público, mas, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, a pessoa precisa pagar uma prestação e às vezes quem está em situação de rua não tem trabalho ou condição para se manter, então perde a casa. Pois é, aqui é o meu cozinho de toca de Jeremias. Tranquilo, ó, minhas coisinhas, minha mala 007, minhas bolsas, né? Travesseiro. De boa. Esses irmãos de rua, todos que estão na rua, todos eles têm profissão. Às vezes maqueia, esconde, não quer falar, não fala a sua origem verdadeira, de onde que é. A maioria deles tem, no mínimo, tem um segundo grau. Grande parte tem curso superior, tem especialização. Quantas pessoas que bebem dentro de casa, quantas pessoas se drogam dentro de casa, ele tem a casa dele. E a nossa casa? Hã? E a política? Não é? Não está na legislação? Ah, não trabalha porque não quer. Tá, aparece uma vaga do emprego. Vai o morador em situação de rua, que não toma banho, que ele não se alimenta, que está numa situação com uma roupa suja, rasgada, ele vai passar e conseguir a vaga? A equipe da saúde vai dentro dos albergues atender esse morador de rua. Existe também na saúde o consultório de rua, que faz o atendimento para ele nas ruas, né, da cidade. Então, existe políticas públicas voltadas, agora é pouco, ainda é pouco. Em Cuiabá nós temos uma equipe só, que não dá conta de atender todo o território da capital, onde existe pessoas em situação de rua. Oi, mãe, tudo bom? Tá até filmando, que nós tá conversando, só ver se vai ajudar a passagem e vir embora, tá bom? Só que a você chegar aqui, você tem pra casa direto, sem conversar com ninguém. Tá bom. Sem parar com ninguém. Porque essa vai ser sua última e penúltima e última chance. Disponibilizamos passagens para que eles queriam voltar para seus estados, para suas cidades. Só que eles vão, daqui uns dias, daqui de volta. Já fizemos 2 grandes mutirões para o morador de rua, para fazer documentos, higienização, cortar cabelo, atendimento jurídico. Ele só veio me resgatar aqui uma vez para ver se eu estou intoxicado do álcool, né? O álcool e as drogas pesadas, englobando aí o cigarro, né? Elas afetam toda a cavidade bucal, não só os dentes, quanto a gengiva, que aí a gente vai desenvolver, a pessoa vai desenvolver as doenças. Foi a mim pela fé que seus olhos abriu. Nós temos que acolher, né, respeitar, procurar entender, se não temos entendimento, mas pelo menos respeitar. É muito triste a gente passa e vê essa situação, né, mas eu acho que isso aí cabe ao governo, porque a gente também vive trabalhando, trabalho e não tem como estar contribuindo, né? Tem muitos que vivem porque quer. A população de rua ela é alvo desse preconceito, de um estigma, né? As pessoas têm medo. Porque o cliente ele fica ressabiado, ele fica com medo, às vezes até a gente fica com medo, né? Elas não querem eles próximos delas. Ela não quer próximo dela num acolhimento, num albergue, ela não quer um centro de população de rua próximo. Ela entende que essas pessoas têm que ficar bem longe da sociedade, se possível no meio do mato. É onde a visão, a maioria das pessoas querem que eles fiquem lá, longe, fora da cidade, a tantos quilômetros, dentro de um sítio, de uma fazenda, de uma chácara, mas não no meio deles. O comerciante não quer ele, a dona de casa não quer eles. Então eles são assim, excluídos e ao mesmo tempo defendidos pela população. A prefeitura vem, dá um apoio para levar eles para, tipo assim, tomar um banho, né? Alguma casa que eles têm aqui de apoio a essas pessoas de rua.
E eu vejo assim, a dificuldade que é deles levar essas pessoas. Eu queria chamar o Leonardo lá, hoje mesmo eu falei com ele, Leonardo, eu vou te dar uma força, eu vou pegar uns vasilhas lá, você enche d'água lá, vai tomar um banho lá que eu vou te dar uma calça e uma camisa limpa pra você. Mas não interessa, né? Eu tenho um espírito muito negativo na vida dele, porque ele não tem ânimo pra viver uma vida normal. Vai mais além, a gente vê casos de agressão física, de homicídios contra as pessoas em situação de rua, maus tratos gratuitos. O Centro Pop, ele é um equipamento da assistência social exclusivo para pessoas em situação de rua. A pessoa toma um banho, lava uma roupa, né? Come um pãozinho lá, com um salame, passado uma manteiguinha com um chazinho, um café, né? Uma bolachinha. Tem televisão, sala de estar, água gelada, 6 refeições também. Só que eu não quero. Às vezes não quer, eles gostam, parece, de ficar na sujeira. Elas vão ter serviços de assistência social, psicologia, capacitação. Fariam o contato com os demais pontos da rede, por exemplo, o Cine, Defensoria, a Saúde. Mas Cuiabá recebeu o cofinanciamento do governo federal, abriu o serviço na época da Copa, mas logo em seguida deixou de executar o serviço, recusou o dinheiro e fechamos e perdemos o serviço do Centro Pop aqui em Cuiabá. Mas nós temos ele funcionando em Várzea Grande e Rondonópolis. Já faz uns 2 anos eu me encontrei com uma moça que é usuária de droga e que é moradora de rua. Ela me conhece há muito tempo, desde que eu cheguei em Cuiabá praticamente, ou desde que eu comecei na televisão, lá na década de 80. E ela me abordou numa farmácia e disse: Elias, todas as vezes que vocês falam de moradores de rua, que vocês falam de pessoas viciadas em drogas, vocês traçam um perfil dessas pessoas como se elas fossem marginais. Nós não somos marginais, nós somos doentes, nós precisamos de ajuda, nós precisamos ser vistos com um olhar diferente. Será que ela não bateu a cabeça? Ela bebe muito. Ela já tem problema, às vezes ela está vomitando sangue, já, mas não para de beber. 100 pessoas, não chega a 10 para falar assim que vai recuperar, sempre vou recuperar, não. E depois que fala que vai recuperar, é um processo de vida, que vai falar assim, é um processo que a pessoa cai a ficha, tem o primeiro passo da admissão. Eu admito ser impotente perante o álcool e as drogas. Quando tem essa admissão, que é fraco perante o álcool e as drogas, ele ainda tem um processo da vida dele, todo dia lutando para não voltar naquela vida velha. Mas eu não tenho coragem de ir lá, o álcool me reduz a 0 à esquerda. É uma bola também. Ele toma uma, depois quer tomar outra, depois quer tomar outra, enquanto não pira o cabeção, não tá bom. O Gerson passou pela casa várias vezes, já passou, eu creio que foi mais de 5 vezes já. Não é somente álcool e droga, é o defeito de caráter. Mas ele tem um potencial muito grande, se sair dessa vida, para ser um grande homem, porque percebe que ele tem um lado para a culinária. Arroz, feijão, só tá faltando a carne. Eu não sei falar para você como dar um basta nisso da minha vida. Eu sei que hoje eu estou vivendo os piores momentos da minha vida. Na época que eu saí foi uma tristeza, né? Ver ficar na rua, fica uma vez um pouco em casa, um pouco na rua, né? A pessoa tem que vigiar constantemente, né? Porque as más amizades levam a pessoa a acabar ficando na rua. Isso aí é triste, triste demais, entendeu? Quantas pessoas que estão aí na rodoviária, no porto, não é verdade? Né? No Beco do Candeeiro, no centro de Cuiabá, tudo jogado, né? Deitado, sem fazer nada, com a mente vazia. Porque sabemos nós que mente vazia é oficina do diabo. E eu fui a ovelha negra da família. Eu que tomei outro caminho, eu que quis tomar esse caminho dos vícios. Mas, graças a Deus e a fé da minha mãe, eu estou vivo ainda. As políticas públicas elas devem ser desenhadas e criadas com base em dados. Dados seguros, dados confiáveis. Então, nós temos quantas pessoas em situação de rua em Cuiabá? Então, nós precisamos de quantas casas?
Então nós precisamos de quantos equipamentos de saúde? Quantas vagas nas escolas nós precisamos? Né? Nós precisamos saber, só que a gente não tem esse dado. Né? E como eu não tenho dado, é como se não existisse aquele problema. Então a Defensoria Pública da União ingressou na Justiça contra o IBGE, que faz o censo demográfico do país, para que eles computassem as pessoas em situação de rua. Porque, afinal de contas, se é um censo demográfico, deveria contar todas as pessoas, né? E a Defensoria ganhou em primeira instância e o IBGE recorreu. Houve uma suspensão dessa determinação e nós estamos aguardando, né, que o IBGE se estruture e crie metodologias específicas para a contagem da população de rua, para que a gente tenha informação segura para poder nortear as políticas públicas. Não, esse material aqui eu recebi no lixo hoje, ó. Importante que tá aqui eu comer a urra. A alimentação também é um direito social, né? Tá ligado ao mínimo existencial, ao direito de sobreviver, né? A gente precisa se alimentar. E quando a gente fala de pessoas em situação de rua, são pessoas que não têm condição de se manter por si só, né? Elas estão numa situação de vulnerabilidade máxima, de hipervulnerabilidade. E quem faz isso é a assistência social. Eles estão entregando diariamente 450 refeições. O Estado também está colaborando com 200 refeições. E depois que foi feito o acolhimento, né? Algumas pessoas já foram acolhidas, acredito que em torno de 90. Nesse acolhimento é servido 4 refeições. O bom jornalista é aquele que se incomoda com a situação. O dia que você passar por algum lugar e não se incomodar, aquilo não te tocar, vai fazer outra coisa. Eu acho que o jornalismo ele chega atrasado, porque a gente sabe que em Cuiabá faz frio durante um período curtíssimo do ano. Então assim, são 4, 5 dias no máximo. E geralmente essas pautas chegam na redação ou a redação se atenta para essas pautas já pelo 3º ou 4º dia que está fazendo frio. Então, quer dizer, essas pessoas elas já passaram frio. A gente nem sempre pauta, raramente pauta essa questão de moradores de rua. Eu estou já há 40 anos, no ano passado eu completei 40 anos nessa profissão, tenho 60 anos de idade. O que ocorre é que no dia a dia nós estamos focados com o factual, o que acontece no momento. Corremos atrás do que está acontecendo, do que está dando o que falar aí, né? E às vezes nos preocupamos com a audiência, nos preocupamos com as visualizações nos sites e não percebemos que isso pode ser a consequência de um bom trabalho realizado. E esses assuntos, essa cidade invisível, ela fica para depois, fica para depois, fica para depois, e nem sempre abordamos esses assuntos. Eu deixo um recado para você que está entrando agora na profissão, que saiba o seguinte, a notícia, aquela do caminhão que atingiu um carro de passeio e matou lá 2 pessoas, essa notícia ela está pronta. Basta você chegar lá e olhar a cena e descrever a cena. Ela está pronta, ela está escrita, ela aconteceu, ela veio para você. Agora, quando nós buscamos trabalhar temas como esse, que é a cidade invisível, que tanto eu estou dizendo, isso nos dá a possibilidade de pensarmos um pouco além de tudo isso. E pensarmos exatamente sobre o outro e trazer, e de pesquisar. Isso nos dá a possibilidade de crescermos profissionalmente e sermos um pouco mais úteis enquanto jornalistas, enquanto comunicadores. As pessoas, para elas irem para a rua, para viverem essa situação, ela tem que ter um motivo. Meu pai morreu, eu tinha 2 anos e 8 meses. Ele estava voltando para casa do trabalho, ele bateu numa vaca na estrada. Com isso, a minha mãe conta que por muito tempo eu fui na janela, na cortina, para esperar o meu pai. Com isso passou 1 ano, 2 anos e ele não chegava. Me lembro na rua Quintino Bocaiúva, lá em Londrina, eu não tinha 4 anos. Eu abri o portão e saí para a rua para procurar o meu pai.
Minha mãe ficou viúva muito jovem, ela tinha 24 anos. E ela casou de novo e foi morar em Rolândia, 10 quilômetros de Londrina. Mais de uma vez eu peguei a BR, saí nessa BR para ir encontrar com a minha avó em Londrina. Eu queria ver minha avó. E me lembro também, para ajudar minha mãe, tudo que ela fazia eu vendia na rua, porque a minha mãe casou com um homem que não trabalhava e que judiava muito da gente. Ele batia em mim, na minha irmã mais velha que eu. E eu queria ajudar minha mãe. Saía na rua, vendendo tudo que ela fazia. E com isso, eu não queria voltar para casa. Eu me lembro como se fosse hoje, eu não tinha 6 anos. Eu saí numa avenida em Rolândia e eu dormi na rua. Mas depois o que fez eu voltar para casa foi o frio, muito frio. Paraná, naquela época, fazia menos de 1 grau. Talvez minha mãe, essa negligência, ela nem tenha percebido, porque ela também sofria muito nesse meu padrasto. Depois ela veio embora para o Mato Grosso e com isso eu continuei vendendo. Tudo que ela fazia eu continuava vendendo. Eu me lembro uma vez que uns rapazes bateram em mim na rua, roubaram meus pirulitos, roubaram o dinheiro. Então, assim, nunca fumei nem um cigarro, nunca usei droga, nunca bebi nada. Mas a minha vontade era de não voltar para casa, era de ficar na rua. E aí um dos motivos que eu não fiquei na rua foi o amor pela minha mãe, pela minha irmã mais velha e pela minha irmã caçula, que a minha mãe teve desse casamento. E outro motivo também era medo. Eu tinha muito medo do escuro, da rua. Tinha uma estrela que eu falava que era meu pai, que ele me seguia, que ele cuidava de mim. Tinha as nuvens, eu falava que era Deus. Isso daí eu tinha o quê? 8 anos de idade. E aí, depois disto, não fiquei na rua, graças a Deus. E eu sempre fiz o trabalho voluntário na Casa de Misericórdia de recolher essas pessoas da rua. Desde 1998, 22 anos que eu faço esse trabalho. E com essa pesquisa da faculdade, tem 2 anos o tempo dessa pesquisa, eu descobri as políticas públicas, eu descobri um outro lado, eu descobri o lado do jornalismo. Às vezes, uma palavra que você fala para uma pessoa que está na rua já é o motivo dela sair da rua. Não ter um pai não é fácil. Pai é segurança. Pai é proteção. Não é fácil não ter pai, viver sem um pai. O pai não gera, não amamenta, mas ele é a proteção, principalmente de menina. Menino também, né, porque o pai dá exemplo, né, pro filho homem. Então meu pai fez muita falta, muita falta. Fez e faz, né? Por isso que muitas vezes eu quis sair andando. Eu andava muito quando eu era criança, muito. Eu andava a cidade inteira. Andava, aquela cidade de Rolândia, eu tinha 6, 7 anos.
Eu lembro cada avenida daquela, eu andando. Cada avenida. O Garcia Grande também. Eu andava muito. Eu andava até 11 horas da noite, meia-noite. Chegava em casa 1h da manhã. Andando na rua. É que nada de mal aconteceu comigo. Nada... Deus me protegeu. Mas... vontade de voltar para casa eu não tinha, de jeito nenhum. Não tinha. No dia que eu fiz 15 anos, o meu padrasto queria me matar com uma faca. Eu consegui livrar dele. Ele brigou comigo por causa de um ventilador. A rua... não é um lugar de viver. Mas meu nome é Leonardo.